Muito boa tarde, são exatamente meio-dia, dia 26 de nove de 2018, quarta-feira, está começando a Estação Entrevista comigo, Carlos Roberto. Hoje temos a honra de receber aqui a candidata a deputada distrital, Elizabeth Dorrego. Seja muito bem-vinda à Estação Entrevista comigo, Carlos Roberto. Satisfação tê-la conosco aqui na TV Estação 26. Muito obrigada, Carlos Roberto. Muito obrigada pelo convite, é um privilégio estar aqui com vocês. Muito bem, Elizabeth. Eu sempre, nas minhas entrevistas, no caso, conduzo da seguinte forma. Conta um pouquinho para a população do Distrito Federal, olhando para as nossas câmeras ali. Uhum. Quem é a Elizabeth Dorrego? Conta a sua história para nós. Nossa, que legal. Eu sou Elizabeth, eu sou filha de um casal que vieram da Paraíba na construção de Brasília. Na realidade, meus avós vieram na construção de Brasília. Logo depois, meu pai veio para Brasília também. E só depois ele foi buscar a família. Então, eu nasci em 62, 12 de janeiro de 62. E dia 6 de março de 65, nós viemos para Brasília. Então, Brasília era recém-inaugurada, era pequenininha. E nós moramos ali na 415 durante algum tempo. E depois nós fomos morar na Vila do IAPI. Meu pai era construtor de casas e meu vovô era guarda lá no 28. E depois, com a criação, a cidade começou a crescer e tiraram a gente lá do local que a gente morava na 415. E nós fomos morar na 115 e depois na Vila do IAPI. Então, nós chegamos a morar na Vila do IAPI de 67 até 71. 13 de setembro de 1971, nós viemos morar aqui na Ceilândia. Aqui eu estudei em colégios do governo, fiz primeiro grau, segundo grau, me envolvi logo aos 22 anos de idade com movimentos comunitários e também na escola também eu sempre fui bem ativista, né? Então sempre bem participante como representante de sala, fazendo parte de Grêmio, depois fui a primeira presidente do centro, do Grêmio do Centro Educacional número 2 sou eu. Fiz parte desse movimento na época dos Grêmios e foi assim uma experiência maravilhosa. Muito bem. Aqui eu quero saber primeiramente de você, como pesquisa, Brasília praticamente está realmente agora precisando de uma renovação na Câmara Distrital Federal, Senado e o governo. Quais são as suas principais propostas para o governo do Distrito Federal, se eleita? Então, nós vamos começar aqui. A sua opinião em relação às eleições diretas para a administração regional com a autonomia financeira? Pode contar para a gente um pouco sobre isso? Posso. Como eu fiz parte da luta, assim, na época que a gente lutava para que houvesse a democracia plena em todo o Brasil, né? E aí, quando foi criada a nova Carta Magna para o Brasil, eu até fiz parte dos movimentos ligados às mulheres. Muito. Eu fiz parte de discussões em todo o Brasil. E foi muito bom, tanto em Brasília quanto fora de Brasília, foi muito bom todos os nossos encontros. Mas quando a carta ficou pronta, que nós não tivemos autonomia de indicação, de eleição para administrador, para mim foi uma grande frustração. E na época assim, fiquei super revoltada, porque nós tínhamos acabado de indicar representantes para Brasília. Por que esses representantes não colocaram na Carta Magna o direito de que as administrações fossem votadas, houvesse eleições, já deixar tudo bem encaminhado direitinho, e mesmo que fôssemos administrações, e que não fossem prefeitos como nos municípios, mas que fossem administradores eleitos pelo povo, com eleição direta, e que cada cidade tivesse autonomia financeira, porque Brasília é gigante. Então, não é justo para Brasília nós estarmos engessados dessa forma, tendo um governador que, além de governador, ele é prefeito de todas as cidades satélites. Então, quando ele não quer que alguém cresça numa cidade, ele simplesmente não investe nessa cidade. Nós já passamos, Ceilândia já passou por isso várias vezes, né? E a cidade, uma cidade que tem o maior número de eleitores, e a gente na realidade, eu me sinto assim, aprisionada na questão política em Brasília por causa dessa situação. Eu não vejo a hora de nós termos a alegria de poder eleger, mas por lei, sabe? Eu acho que tem que ser por lei, tudo direitinho, e que cada cidade satélite tenha o seu domínio político e que comande com suas lideranças da sua própria cidade, porque assim vai fazer com que os verdadeiros líderes comunitários, as pessoas que realmente participam da política local, venham a ser mais conhecidos, venham a crescer e possa vir a desenvolver um bom trabalho e serem reconhecidos pela comunidade.
Sim, exatamente. Importante isso. Porque o que acontece em Brasília? A cada 4 anos, quando vem a eleição de deputado estadual, quem são os eleitos? São as pessoas que têm recursos, que conseguem desenvolver, se projetar mais e vêm a conseguir ser eleitos. Geralmente, essas pessoas não têm compromisso com as cidades satélites. E como elas não têm compromisso, as cidades ficam realmente abandonadas durante 4 anos. Porque o que nós temos hoje em Brasília é um grande número de deputados eleitos, que são eleitos para poder administrar e cuidar dos seus próprios, das suas próprias empresas, e as cidades continuam à deriva. Exatamente. Para complementar a tua informação a respeito de Ceilândia, no caso, o crescimento acelerado, a economia da Ceilândia já representa praticamente 10% do PIB do Distrito Federal, né? Resumindo, muito tem grande. uma economia anual em torno de 17,5 bilhões. Muito grande isso. E isso. nós não vemos acho que nem 1% desse valor investido na cidade. Não, exatamente, porque nós não temos representantes, no meu caso eu vou dizer a altura, porque hoje nós temos aí uns 3 representantes que dizem que moram na cidade. Mas às vezes eu vejo assim, por que as pessoas são eleitas, alguns deputados são eleitos, fazem tantas propostas na época da campanha, e quando chega lá, por que elas se esquecem? Isso é revoltante para a gente que participa da política, mesmo que a gente não tenha conseguido chegar lá, e a gente passa 4 anos revoltados dentro de nós mesmos, de ver a nossa cidade tão abandonada. Quando chega a hora da campanha, a pessoa faz tanta promessa bonita, por que não vai capaz? Por que é candidato e não faz o que tem que ser feito? Vai para lá por causa do dinheiro ou por causa do título? Para mim não importa título, tem que fazer. Porque o futuro vai estar escrito, se você fez ou se você não fez, colega. Exatamente, a população de Ceilândia, 489.351 pessoas, cidadãos, né? Eu acho que, inclusive, eu sempre acho que a Ceilândia tem um pouco mais. Quando a gente anda, parece que um formigueiro, essa cidade é imensa. E outra coisa, eu não concordo de dividir a cidade, sabe? Eu quero a cidade assim. Foi assim que Deus preparou, que constituiu. Quando nós viemos para Ceilândia, nós já éramos muitos. Sim. Né? E sempre com essa união para crescer. E nós fomos tão humilhados. Quem chegou aqui na Ceilândia no início, sabe como nós éramos menosprezados, pisados pela cidade satélite ao lado. Sabe? Eu falava assim, sempre falei assim, nós fomos tão humilhados pela outra cidade, e a gente fez a outra cidade crescer e ficar rica por nossa causa. Ela ficou super conhecida, e empresários enriqueceram depois que o povo saíram lá da Vila do API, do lado do Núcleo Bandeirante. Os empresários do Núcleo Bandeirante empobreceram, e do lado de cá de Taguatinga cresceram. Mas nós fomos muito humilhados. Eu sempre falo, eu vou falar uma coisa que não tem nada a ver. Eu falo assim, quando eu morrer, eu não quero ser enterrado em Taguatinga. Não façam isso comigo. Mas eu vou ver bem muito, viu? Eu vou ver mais do que meu avô. Em nome de Jesus. Porque nós fomos tão humilhados por essa cidade quando nós chegamos aqui, que só quem chegou aqui na Ceilândia em 71 sabe como nós éramos desprezados. Porque nós éramos favelados. Mas nós não éramos bandidos. Os nossos pais eram que estavam construindo a cidade. É que realmente fazia diferença nessa cidade. Eram os pais da gente que fazia diferença. Mas nós sofremos com a questão de professores que não queriam vir lecionar em Ceilândia, das dificuldades de ônibus. Foram muitos os sofrimentos que quem chegou aqui no início passou. Eu cheguei aqui com 9 anos de idade. Eu sei o que nós vivemos. E continuo morando na Ceilândia e pretendo não sair de Ceilândia enquanto eu viver. Muito bem, falávamos aqui agora a respeito do PIB daqui de Ceilândia, arrecadação perfeita, né? Porém, falamos há pouco também em relação às eleições diretas para a administração regional. Agora, se eleita candidata, o que você pretende fazer junto com seus pares para combater a corrupção e desvios de dinheiro público, no caso? Óbvio que você é fiscalizadora, se eleita por, juntamente com o federal... Com o senador e com o governo, né? Pretendem fazer um pacto por Brasília? Pretendo. Eu acho que Brasília precisa disso. União, né? De união, da união política, de amor, né? E eu acredito que o próprio povo está com essa decisão no coração de botar pessoas novas. Lógico que vai ter pessoas que vão continuar lá, por causa do poder econômico, dessa influência toda, vão continuar lá. Mas eu acho que é a hora de uma grande mudança em Brasília. E Brasília começa a mudar agora, e eu vejo a importância também da indicação do candidato do meu partido ao governo. Porque eu, desde adolescente, eu sempre falei, o Brasil, o mundo vai mudar. Nem que demore 200 anos, mas vai chegar um momento que, para ser político, vai ser político por amor e não pelo salário. Quando isso ocorrer no Brasil, aí sim nós vamos ter verdadeiramente uma mudança, não só democrática, mas um momento de que
o país vai poder crescer. Não é o salário do político que muda ou empobrece o país, mas é a mentalidade de alguns políticos que vão para lá com a intenção de ficar mais rico e não de mudar a história do país. A minha visão, eu quero dizer para vocês que estão ouvindo, a minha visão é a gente mudar o Brasil. A gente começa a mudar o Brasil pelas coisas mínimas que a gente faz. Entendeu? E eu vejo assim que a importância de você ir para lá por amor. Então, eu sempre falei assim, o político tem que ter o seu salário, o seu emprego e trabalhar por amor, algumas horas do seu dia, doar por amor ao seu país, para fazer seu país crescer. E o Ibanez vem com essa proposta. E eu dou 10 para ele. E eu vejo que ele está crescendo hoje porque os brasileiros estão entendendo o que ele está falando. Que ele está dizendo para eles lá. Cada vez que ele faz uma entrevista, ele quer dizer para as pessoas, quando ele diz, eu estou abrindo mão do carro, eu estou abrindo mão do meu salário, eu abro mão de qualquer coisa, mas o que eu quero é ver Brasília mudar. E é isso que está dentro do coração das pessoas. Eu quero ver a mudança, eu quero ver meu país mudar, eu quero ver minha cidade crescer, eu quero ver minha cidade urbanizada. É isso que as pessoas querem hoje. Dentro desse contexto, por exemplo, você acredita que a corrupção ela se combate com pequenos detalhes? Por exemplo, hoje o Google é a principal ferramenta para que o cidadão possa se informar a respeito de quem realmente tem transgredido. Na política do Distrito Federal não é diferente, né? Tem muito cidadão que sabe que está apoiando candidatos aí que infelizmente têm uma vida pregressa, ficha suja e mesmo assim trabalham defendendo aquele rótulo, rouba mais faz. Pois é, foi tão terrível. A primeira vez que eu ouvi essa frase, eu ouvi essa frase em 1985, por causa de São Paulo. E aqui em Brasília as pessoas falavam muito isso. Nossa, mas ele rouba, mas ele faz. Gente, mas não é isso. Essa não é a política que nós estamos querendo. Nós queremos a política onde eu vou fazer e não vou roubar, porque o dinheiro não é meu, eu estou roubando da nação. Porque quando o ladrão rouba, ele rouba de uma pessoa, mas quando o político rouba, ele rouba da nação. Ele rouba de todos, de milhões, de todos nós. Você vê a diferença? O ladrão rouba de uma pessoa, mas o político ele rouba do país todo. Como é que a pessoa não consegue deitar e dormir tranquilo, sabendo que ele está destruindo uma nação? Esse é o pior bandido. Para mim, ele é pior do que todos os demais. É o sentimento que ocorre quando aqueles milhões foram encontrados em um apartamento em Salvador. Eu imaginei milhões de brasileiros num leito de hospital falecendo por falta de insumos, linha para sutura, algodão, medicação agulha, de alto custo para doença, né? Uma agulha para tomar uma medicação. Mas aí a questão, nesse sentido, é o político ou o cidadão que infelizmente não busca o conhecimento para poder votar certo? Eu acho que primeiro o político, o cidadão, por ele não ter a informação e quando tem, ele ser negligente e votar numa pessoa sabendo o que ele é capaz de fazer. E quando a pessoa trabalha para alguém, sabendo quem é a pessoa, gente, ele é pior. Ele ainda se torna pior do que o próprio político que faz a maldade, porque ele tá sendo compacente. Exatamente, está sendo conivente com a situação. Conivente com a pessoa. Em relação à nossa saúde do Distrito Federal, você pretende defender e valorizar, ser eleita, candidata, a classe da saúde também como as demais? Nossa. A saúde, para mim, é uma coisa... Aliás, a gente tem aquelas coisas que a gente não tem como deixar de falar. Saúde, educação, habitação, né? Educação. 40 minutos ainda, tem muita entrevista. Então, não tem problema. Então, no caso da saúde, nós precisamos tanto... a maioria dos hospitais precisa de reforma em Brasília. Porque você vê que os grandes hospitais nossos foram construídos ainda na década de 70, na criação de Brasília, e que precisam de grandes reformas. Nós precisamos investir no próprio funcionário, né, na capacitação, no amor, no salário digno deles, não é? E no horário, sem explorar os outros demais, e também na consciência de cumprir os seus horários, né? Cada funcionário público, isso é tão importante, né? E o que eu vejo para nós aqui de Ceilândia, nossa cidade é muito grande. Eu não acredito na questão de nós abrirmos um novo hospital. Eu sugiro ao Ibanez que ele eleito, em nome de Jesus, eu creio que ele, vamos botar o nome do meu Deus, ele vai ser eleito, que ele pegasse essa área administrativa que está pronta aí, pagar a Caixa, que nós estamos devendo aquela obra, a Caixa Econômica, e
reformular ela e tornar um grande hospital. E pegar o posto de saúde, aqui o hospital e o posto de saúde, onde era o primeiro posto, tornar novamente um posto aqui para Ceilândia. No nosso caso aqui específico de Ceilândia. Mas isso teria que ser visto, a saúde tem que ser vista ponto a ponto em cada satélite. Essa que é a nossa realidade. Cada posto de saúde tem que ser revisto a situação, porque está tudo assim numa situação tremenda de decadência. Tudo precisando de um apoio, de uma sensibilidade, de uma operação assim, 10, que é necessário hoje. Porque todos os postos de saúde hoje que a gente passar dentro de Brasília, tem lugares que está precisando de pintura, está precisando de reforma, precisa de tudo. A saúde está assim. Falamos hoje. Agora aquele elefante branco ali do centro administrativo via estádio, tudo mais. Por exemplo, aquela estrutura foi construída, mas para colocar um hospital, como é que seria, por exemplo, teria que refazer um outro gasto, porque a tubulação de oxigênio, aquela coisa toda. Não seria melhor, por exemplo, construir um novo? Não, reaproveitar aquele local para uma faculdade de medicina. Seria maravilhoso, mas é muito grande lá também, né? Sim, e aí também seria uma faculdade. Seria uma faculdade que nós realmente. Porque seria maravilhoso. Fazer um estudo de viabilidade para a senhora ser eleita. Eu penso assim, teria que reformar as portas, ou a questão do oxigênio, tudo isso teria que fazer. Mas você está falando algo que eu gostei da ideia. Não, pois isso pode ser implementado. Pode. Quando a gente conversa, a gente. Né? Não, é porque, por exemplo, imagine o custo para nós contribuintes, no caso, fazer uma reforma nesse âmbito para poder a tubulação, um estudo de viabilidade, engenharia, empresas serão contratadas e aí de novo perde um tempão, né? A gente perde muito tempo com isso, não perde. Mas agora você sugeriu também uma excelente ideia também, que seria, se eleita, propor a construção de um novo hospital, porque realmente nós estamos precisando não também. E o nosso não é. Não, eu acho assim que a saúde ela tem que ser pensada. A gente quando é mulher, a gente pensa em coisas, em detalhes. É diferente. Quando o homem constrói uma casa, ele constrói a casa, mas a mulher vai pensar nas cortinas, nas flores, nos arranjos, não é assim? Sim. Assim também é a visão da mulher em todas as áreas. Então, por exemplo, no caso nosso, quando eu olho aquele hospital de Ceilândia, eu fico, meu Deus, isso não é um hospital, isso parece uma prisão, isso é um horror, é horrível. Mas é o que nós temos hoje para a nossa cidade. E nós temos ainda que agradecer pelo que nós temos, porque é ali que a gente ainda salva quantas vidas, não é? Mas a gente tem que pensar que Ceilândia cresceu, que o povo cresceu, que hoje nós não somos aquele povo que saíram de uma favela, mas nós hoje temos pessoas aqui dentro da cidade, pessoas formadas, advogados, a cidade cresceu. Nós já estamos quase com 50 anos, não é? De cidade. Então, a gente vê, as necessidades são outras, completamente diferentes da época que foi construído o primeiro hospital. Sim. E nós precisamos de um hospital hoje, mas à altura de uma cidade de quase 500 mil habitantes, que eu acredito que nós já temos mais de 500 mil habitantes dentro de Ceilândia. Não, sem dúvida, até mesmo porque o hospital, acho que foi, na minha opinião, não acho não. Tenho certeza que foi falta de gestão e competência dos governantes que passaram. Tanto dessa contra outra gestão, a outra, foi deixando uma bola de neve crescer e nós estamos hoje colhendo péssimas notícias em relação às pessoas que estão deixando de ser atendidas por falta, inchaço da rede pública de saúde. E a gente tem que pensar no hospital que tenha todas as áreas da medicina, né? Sim. A gente não pode pensar no hospital só com algumas áreas, mas que possa atender realmente uma comunidade do tamanho da nossa. Eu gostaria de ouvir a sua proposta para melhorar o transporte urbano. Nós conversávamos aqui antes de iniciar a entrevista. Gostaria que você desse continuidade. Eu vejo assim que a nossa cidade, ela precisa de muito. A Ceilândia está assim, nossa, precisando de tudo, né? Então, na questão do transporte, nós precisamos rever desde a pista, né? Muitos locais na área da Ceilândia Norte, ali naquela área de baixo, precisa fazer um novo asfalto. Dentro das ruas a gente precisa de novo asfalto. E na questão a cidade cresceu demais. Então a gente precisa de micro-ônibus para ligar e conduzir as pessoas dentro da própria cidade de uma forma melhor. Então, nós teríamos que voltar os micro-ônibus numa situação até diferenciada, sem ser essa de cooperativa, para que ela funcione melhor, porque na época das combis, as combis poderiam ser inseguras, mas elas davam mais movimentação dentro da cidade com as próprias pessoas. Eu acho isso muito importante, porque as pessoas dentro da cidade, elas vão crescendo, os jovens vão crescendo, vai casando, e eles vão ficando perto da família. E ninguém quer ficar longe, a gente quer ficar cada vez mais perto, né? Independente da situação.
E nós precisamos de novas linhas de ônibus. Eu não concordo com aquela questão de interligar uma linha a outra, quando pega aqui e leva para outro canto. Eu fico revoltada quando isso acontece. Todas as vezes que aconteceu em Brasília, eu fiquei revoltada. E eu espero e creio que o Ibanez não vai fazer isso conosco. E a gente precisa aqui também da Ceilândia melhorar, aumentar as linhas de asfalto, de rolamentos, principalmente a 070. A 070 que interliga até a ponte Ayrton Senna, uma das nossas propostas é aumentar elas dos dois lados da via em mais 2 linhas de pista. Então, teria que ser feito todo um projeto para isso, né? Aumentar também a ponte ou vice-versa ali por baixo. Essa é uma questão que os engenheiros podem desenvolver, mas, sem dúvida, isso é uma das lutas que nós vamos desenvolver, independente de eleição. Certo. Nós precisamos que seja aumentado desde de Águas Lindas até a entrada do eixo monumental, mais 2 linhas para poder desafogar o trânsito, porque no horário das 5 horas até as 8 da noite é muito sofrimento para qualquer pessoa que trabalha lá no plano piloto. Verdade. Entendeu? Então a gente precisa disso. E a gente precisa também colocar semáforo para as entradas de Ceilândia. Em todas as áreas de entrada de Ceilândia, tem que ter semáforos para as entradas, para poder melhorar ali na BR-070 a forma de locomoção das pessoas, porque às vezes a pessoa fica tanto tempo parada para poder entrar por causa do outro trânsito que está vindo do outro lado, né? Sim. E também, aqui dentro da Ceilândia, por causa dos setores aqui embaixo, Sol Nascente, QNQ, setor QNR e tal, também temos engarrafamento todos os dias de manhã, nas vias entre o P-Norte e expansão do Setoró, Ceilândia Norte e Setoró, até a entrada da M-Norte. Todo dia, nos horários de pico, a gente tem engarrafamento. Então, eu acho que é necessário aumentar as vias e também teria que colocar semáforos em todos eles para poder melhorar o fluxo de transporte. Então, eu creio que isso é fundamental para melhorar aqui a questão da Ceilândia. Também na área do PSul, a gente também tem esses problemas de manhã cedo, de engarrafamento. E se aumentar mais uma pista de rolamento, melhora o fluxo, sabendo nós que isso é paliativo. Claro. Porque a gente está vendo que a cidade está cada vez crescendo mais. Então, mas pelo menos nesse momento, a gente tem que ter uma solução nesse momento, né? No momento. Tanto quanto aquela ponte também do Riacho Fundo ali, Riacho Fundo 1 e 2, né? Também que é necessário. Também. Você vê que Brasília, nos horários de pico, mesmo com todos os projetos que têm sido feitos, não tem resolvido. Mas eu acho que tem que haver um estudo completo para todo o Distrito Federal. Muito bem, né? Isso mesmo, verdade. Deixa eu te fazer outra pergunta aqui. Qual é a sua política pública para a juventude aqui da nossa Brasília? Olha, eu penso, essa é uma área que mexe comigo. Eu vejo assim, tanto que a gente precisa fazer nessa área, né? Na área de cultura, na área de esporte, que tem que haver um investimento, né, muito grande, e que não há. Eu estava falando assim numa outra entrevista sobre a questão que antigamente as escolas tinham sala com aula de música, com instrumentos musicais. Nós tínhamos professores desde da 6ª série, na época da ditadura, né, de professores de música. Isso era muito bom. Então, hoje nós não temos isso nas escolas. Apesar que nós temos aqui em Ceilândia várias escolas que os professores são muito comprometidos com a educação e têm aberto as portas da escola no final de semana. E isso tem ajudado muito na socialização dos jovens, né, e tudo. Mas nós temos muito mais a investir. A gente vê que tem muita necessidade nessa área. No governo militar, por exemplo, os professores eram chamados de mestres, né? Hoje, nossa, no governo democrático, o professor é espancado em sala de aula. Vide a situação que aconteceu com aquele professor do interior lá do Rio de Janeiro. Eu né? vi. Nossa, foi muito. Eu fiquei chocada quando eu lembro o amor que eu tenho até hoje por cada professor que eu tive. Também tem muita gratidão pelos meus. Muito mesmo. E tem professores que são meus amigos até hoje. Eu tenho no meu Facebook, nas minhas relações diárias. Tem uma professora que eu considerei a minha melhor professora depois da minha primeira professora. E que eu tento demais localizá-la, mas não consegui. Ela foi para a Bahia, eu espero que ela ainda esteja viva. O nome dela era Dânia Rodrigues Lopes. Amava essa professora de paixão, ela cantava e fazia a gente se sentir gente feliz, sabe? E isso era uma época muito especial
da história do Brasil, né? Mas eu sei que hoje nós também temos grandes professores. O que eu vejo muito na questão da juventude é que, hoje em dia, as mães vão trabalhar. As meninas são mães cada dia mais cedo e bem despreparadas. Então, o que está faltando é mais acolhimento desde a raiz, desde a família. Eu acho isso muito importante. A família tem que ter a participação também na educação das nossas crianças. E responsabilidade, né? É verdade. Olha só, em relação à situação econômica aqui de Brasília, são 305 mil, de 305 a 310 mil desempregados. Nós estamos passando por uma situação grave aqui na nossa economia do Distrito Federal. E dentro das suas propostas, existe uma legislação destinada às mulheres visando a geração de emprego e combate à violência doméstica dentro desse âmbito. Conta um pouquinho para a gente sobre isso. Olha, em 83, nós começamos o primeiro movimento de mulheres apolítico do Distrito Federal. A gente se encontrava no CDS, antigamente era CDS, hoje é CRAS, né? Então, a gente se reunia nas terças e quintas-feiras, às 2h da tarde, durante 7 anos, fez parte... No governo militar, né? 83 ainda. No governo militar. Na ditadura. Na ditadura. Nós tínhamos o auditório para nós nos reunirmos, e ali a gente se reunia, nós tínhamos amigos que eram advogados que ajudavam, nós tínhamos médicos que ajudavam. Na época, aqui da Ceilândia, eu fazia 2º grau ainda, e eu tinha um professor... o nome dele era Kleber Malaquias Onofre, ele era ginecologista e era professor de biologia da gente. E ele me ajudava para ajudar as mulheres na questão da laqueadura, que era muito difícil na época. Então, ele e um outro médico chamado Almir Reis se juntaram e muitas vezes, eles assinavam as gás que eram necessárias para as laqueaduras das mulheres. E, na época, teve um dia que houve uma página inteira de uma reportagem contra laqueaduras. Só que só quem sabe a importância de uma laqueadura para uma mulher que tinha 4, 5, 7, 8 filhos naquela época, é quem convivia com elas. E eu era muito questionada por causa disso. Então, eu vejo o seguinte, as mulheres precisam trabalhar, mas elas precisavam de estruturas na época. Então, a gente convive com as mulheres. E a gente sabe o tanto que é importante, hoje em dia é importante ajudar. Hoje é diferente daquela época. Naquela época havia muito analfabetismo. Hoje a gente já vê as meninas têm 2º grau, tem tudo, mas de repente elas precisam de um curso mais específico, aí ela precisa de um apoio, de um cursinho, para poder elas se prepararem para participar dos concursos. Porque Brasília, na realidade, é mais uma cidade muito mais voltada à parte administrativa do que as outras questões. E aí todo mundo sonha, mas aí, de repente, ele faz um concurso, não consegue passar, e aí tem uma desmotivação. O que a gente precisa é investir muito nessa área da educação, principalmente com cursinhos preparatórios para essas mulheres e os jovens de hoje passar nos concursos que estão aí a nível nacional. O que nós precisamos é preparar essa juventude. Muito bem. Abrindo uma porta, né, para a vida delas futura. E, por exemplo, em relação à tributação, sabemos que isso aí é governo federal, mas juntamente com o governo distrital, federal, os pares, né, no caso, os deputadas, se eleita. Aquilo que nós falamos no início da entrevista, o Pacto por Brasília, para diminuir, fomentar o mercado e incentivar as empresas, por exemplo, a abrir vagas para as mulheres capacitadas e treinadas também? E treinadas. E trazer novas empresas para cá, porque você vê que quantas empresas saíram de Brasília. Eu conheço empresários que estavam aqui nos anos 70 e 80 que já não estão em Brasília, mas eles estão aqui do ladinho, no Goiás. Né? E, ao mesmo tempo, quando você anda dentro da cidade conversando com os empresários, o tanto que eles reclamam. E outra coisa, antigamente nós tínhamos os empresários, era tudo pessoas humildes que vieram de lá da Vila de API para cá, para Ceilândia. Hoje nós temos empresas internacionais dentro de Brasília que são administradas por outras pessoas e que você não tem acesso a essas empresas, entendeu? E sabe o que eu vejo? Eu vejo, assim, hoje os empresários que falam, mas vocês vêm atrás da gente, atrás de emprego, porque vocês não vão naquela tal empresa lá? Entendeu? Quando você vai no empresário da cidade, eles falam isso. Olha, vai lá naquela outra. Eu falo, não, mas a gente conhece você. Pois é, mas vocês deixaram a outra entrar. Né? Estão tirando um espaço que era nosso. Mas é as coisas que ocorrem realmente no desenvolvimento de uma cidade. Né? Claro. Agora, nós precisamos abrir empresas, e a gente vê que Brasília fica distante de São Paulo.
onde tem muitas indústrias, né? E aí a gente fica aqui bem direcionada ao quê? A confecção, a alimentação, ou então a outra área termina sendo o governo. Então a gente tem que preparar nosso povo para passar em bons concursos. Então tem que dar educação. Em relação à violência de doméstica, qualidade. Exatamente. A educação é a base de tudo, né? É. Sem dúvida. Em relação à violência doméstica, agora, infelizmente, uma cidadã perdeu a vida, foi encontrada morta no parque lá da Asa Norte. Segundo o site aí, o Metrópole, né? Anunciou. Mais uma vítima, mais uma mulher. Mais uma. Dentro dos seus projetos, no caso, o que você tem para dizer em relação a essas mulheres que foram vítimas? Um planejamento nesse sentido, estão correndo risco, né? Vai exigir, por exemplo, dos governantes mais atenção nesse caso? Então, veja bem, nós começamos o movimento de mulheres em 83 exatamente por causa de uma mulher que ficou viúva. Né? E a gente vê o sofrimento das mulheres quando elas estão sem os companheiros para ajudar a criar seus filhos e elas não têm um bom emprego, não têm um bom salário. Né? Então, o que precisa é de políticas públicas direcionadas para essa área e haver um investimento maior para as mulheres. Né? E também eu vejo a importância de você fazer um trabalho social com elas na comunidade para poder ouvi-las e poder ajudá-las a tempo. Sim, é verdade. Antes de ocorrer o fato. Né? Porque, por exemplo, quando nós iniciamos a expansão do Setoró, houve uma situação de uma mulher que participava conosco. E ela participava com a gente. E ela falou, meu marido quer que eu venda meu lote, eu não quero vender. E ele fica só tentando me matar. E a gente estava dando assistência para ela. Nós falamos com ela numa semana, na outra semana ela foi queimada com álcool. Meu Deus. No início da expansão do Setoró. Então, a gente tem coisas assim, você está tentando, mas ainda falta mais alguma coisa. Então, eu acho que é importante muita orientação para essas mulheres, porque o sofrimento psicológico delas é muito grande quando elas estão nessa situação. E o governo fica tão isolado, se a gente for analisar, é tão isolado lá o apoio, quando vem, às vezes, não surte o efeito. Então, é necessário haver grupos de discussões, de apoio mais próximos à pessoa. Se eleita, a senhora pretende investir nisso. Investir também, trazer a Casa da Mulher Brasileira para as cidades, depois de um estudo de viabilidade, para ver onde o mapa da criminalidade contra a mulher possa melhorar? Possa melhorar. E eu vejo que a discussão, né, com a comunidade, fazer trabalho de debate, de discussão com os homens também, para que isso possa melhorar. Isso é verdade, é importante. Aqui, qual é o seu projeto em relação para combater todo tipo de discriminação de gênero, raça, orientação sexual, aperfeiçoar as políticas e a legislação que garantam os direitos dos idosos e das pessoas com deficiência? Conta pra gente um pouquinho sobre isso. Então, a gente vê assim que hoje, inclusive, é uma das discussões que temos a nível nacional hoje é esta, né? É a discussão de respeitar o outro, o respeito ao outro, independente da sua sexualidade, é a questão de dar condição para essa família, ao negro, a todo mundo. Entendeu? A todas as pessoas, porque somos todos somos iguais, né? A Constituição nos diz, no artigo 5º, que todos somos iguais perante a lei? Todos iguais, e porque tanta falta de amor, né? Tanto conflitos, né? Conflitos por causa da cor, conflitos por causa de sexo, é tanta coisa sem necessidade. Eu acho que está faltando um pouco de amor. Entendi. E em relação aos direitos dos idosos, das pessoas com deficiência. No caso, por exemplo, temos visto aí constantemente um trabalho de conscientização aí, dos motoristas, até mesmo de ônibus, porque muitas das vezes tem o idoso, eu mesmo observo, o idoso sinaliza, o cara vai virar a cara, aí é um deficiente que a pessoa não tem paciência para poder levar e garantir o direito dele ir e vir. Olha, eu fui candidata desde a campanha de 98, que a gente vem lutando. E desde a campanha de 98 a gente coloca isso, né, como uma das nossas prioridades na questão do idoso e dos deficientes. Eu acho que já passou da hora de todos os ônibus no Brasil serem construídos já com aquele elevador para poder e as rampas preparadas para o deficiente físico, sabe? Para não ter tanto problema. E para o idoso também, porque nossa geração também
também já está ficando velha. Sim. Quando eu era criança, nossa geração no Brasil era uma geração nova, mas hoje não é isso. Eu já estou com 56 anos e a geração do Brasil está ficando também nessa idade muito grande, né? Então, precisa haver políticas já para o futuro. Não só para esse momento, mas para o futuro. Que o Brasil tende a ficar como a Europa, logo, logo. Então, com muitos idosos e precisando de apoio. Então, tem que ter cuidado trabalhar as rampas, cuidar dos ônibus preparados. Eu acho que os ônibus têm que ser fabricados. Todos os ônibus fabricados no Brasil já virem com aquelas rampas. E os governantes já preparar para poder dar a atenção necessária para o cidadão, quando chegar na parada, já está pronto para ele entrar, igual como é em Curitiba. Minha filha morou em Curitiba 10 anos e eu convivi lá. Gente, é uma benção, é muito bacana aqueles ônibus com aquelas rampas, tudo prontinho. Não dá problema nenhum para o deficiente entrar dentro do ônibus. E os idosos, eu acho que o que precisa é treinar os motoristas de ônibus, os donos de empresa, todo mundo, para poder eles estarem no pôr do sol. Eu era uma das ativistas que lutava para que essa área fosse toda uma área, que fosse o pulmão de Ceilândia, para que Ceilândia ficasse mais geladinha, sabe? Então, a gente lutou tanto por isso. Em 87, quando a lei foi registrada pelo Joaquim Roriz, quando ele assinou o decreto e foi publicado em Diário Oficial. Então, nessa época, já estava a própria área sendo já habitada da forma que está agora. Entendeu? O pessoal começaram a dividir as chácaras todas e tal. Porque, na realidade, as pessoas vêm para cá e saem do Nordeste. E no Nordeste, eles moram em casinhas, então eles querem casa. O brasileiro é diferente, ele quer casa. Ele não quer apartamento. Hoje, os jovens até querem mais o apartamento pela questão da segurança. Mas o nordestino, ele só pensa numa coisa: eu quero uma casa. Eu quero uma casa. E aí, então, a cidade foi sendo toda fatiada da forma que foi o Distrito Federal. Essa que é a nossa realidade. E as pessoas não foram preparadas para poder cuidar do meio ambiente, de arvorizar a cidade. Então, quando você trabalha, como eu já trabalhei em administração, em palácio e tudo, a pessoa planta árvore hoje, daqui a 2 anos ele quer arrancar a árvore. Essa pessoa chega diante da gente lá no setor que pede para cortar árvores, fala: pelo amor de Deus, a árvore é tão importante, ela refresca a tua casa, ela traz o oxigênio, você precisa do oxigênio para sobreviver, não vamos cortar a árvore. Não, minha senhora, a árvore solta folhas e elas ficam desesperadas. A árvore está quebrando, a calçada da minha casa, e eles inventam, e eles insistem, e eles perturbam, e quando você não aceita cortar a árvore, eles ficam com ódio de você e ficam no desespero, porque não foram preparados para a importância de uma árvore dentro da sua casa. Eu, eleita deputada distrital, nós vamos trabalhar para desenvolver um projeto onde as pessoas possam plantar a sua árvore e terem, até que seja o caso, um desconto no seu IPTU. Mas que tenha uma árvore em frente à sua casa. Porque elas não têm noção. Só quem já teve a oportunidade de estar num local que é bem arborizado, ou ir na Floresta da Tijuca, tem uma colega chegando aqui também para a próxima parte, na Floresta da Tijuca, que entende. Primeira vez que eu fui ao Rio de Janeiro, eu fui à Floresta da Tijuca, eu fui ao Jardim Botânico. E aquela Floresta da Tijuca, todo final de tarde é raro, independente do período do ano, ela chove. Porque as árvores chamam a chuva. Aí o pessoal fala: o Nordeste é seco porque o povo tiraram também todas as árvores do local. O local é um local que tem muitas pedras, mas o povo que moraram lá desmataram a cidade de uma forma terrível. Então, eles aqui também, Brasília está ficando do mesmo jeito. Alguns anos atrás, até os anos 80, em Ceilândia, em todo o Distrito Federal, Brasília era o quê? 6 meses de chuva e 6 meses de seca. Hoje nós estamos tendo quase todo o tempo de seca. Por quê? Porque está faltando as árvores. Então, nós temos que trabalhar a conscientização da importância de plantarmos árvores que chamem chuva, que tragam oxigenação melhor para a cidade. Nós precisamos pensar nisso. E isso tem que ser um trabalho de um por um. Não tem como, porque falta conscientização da importância das árvores. Como é que a pessoa não consegue imaginar que aquela árvore que ele tem na sua frente da sua casa, ela vai soltar oxigênio para a própria saúde dela? Entendeu? Então, a gente tem que trabalhar isso.
E é um trabalho moroso e vagaroso. Uma semente ser plantada. Né? E vai levar anos. Mas se a gente começar, a gente consegue fazer. Com certeza. Elizabeth, nossa entrevista está chegando ao fim. Quero te agradecer pela presença aqui na TV Estação 26, no meu programa. Mas olha só, eu gostaria que você olhasse ali para a câmera, deixasse o seu recado para a população do Distrito Federal. No caso, mas rapidamente, deixa eu ver aqui só o horário aqui, a questão rápida. Dá para você fazer uma explanação a respeito da moradia para nós? Dá. Olha só, gente. Eu falei que vim da Vila da API. Então, você vê, em 70 nós já tínhamos muitas favelas. E viemos para cá, para Ceilândia. Em 83, nós começamos o primeiro movimento de luta por habitação do Distrito Federal, mas esse movimento, eu quero dizer para vocês que foi o primeiro movimento por luta por moradia do Brasil. Dele sucedeu todos os demais. E eram muitas mulheres e poucos homens. Mas começou aqui em Brasília. E nós temos hoje e mesmo naquela época já existia a antiga X, que se tornou CODAB, que já teve vários outros nomes antes da CODAB. E eu quero dizer para vocês que hoje a CODAB, nós temos uma lei que rege as associações, que protege as associações de base por luta por moradia, que é a Lei 3.877. Essa lei ela é regida antes por uma outra lei, que é a Lei 4020, que dá direito à existência dessa lei. Então, o que determina essa lei? Diz o seguinte, que cada vez que o governo desenvolver projeto habitacional, 40% desses imóveis serão destinados para quem tem associação de base na cidade, que esteja regularizada junto à CODAB, e a CODAB ela tem acesso aos nossos telefones, aos nossos associados e tudo. Esse governo, eu quero dizer para você o seguinte, eu sou do PMDB. E como a gente vem na habitação desde 83, eu quero falar para o público que está nos ouvindo que esse governo, ele desenvolveu um grande projeto habitacional, mesmo que parece ser pequeno, mas ele deu um espaço muito grande para as associações. Então, nesse governo foi feito da seguinte forma, foi feito por votação. Cada associação que está inscrita na CODAB foi feito sorteios e as associações iam gradativamente participando dos projetos habitacionais e iam sendo sorteadas. A nossa associação, por exemplo, foi sorteada para ganhar Guará. Nós ganhamos 5 lotes de Guará. Então, outros concorreram para outros setores. E, então, a gente vê que a habitação é uma necessidade básica para quem tem, principalmente, um salário menor de até R$2.000, tem mais dificuldade de pagar um bom aluguel. E quando a pessoa tem o seu próprio apartamento, sua própria casinha, é uma questão de dignidade. Verdade. Né? Agora, eu vejo a importância também de que a cidade ela cresça na horizontal. Na vertical, e não na horizontal mais. Porque nós já não temos mais onde crescer, né, Marta? A Marta está ali do lado. E ela sabe disso. Então, nós tivemos vários governos que criaram cidades, que resolveram a questão de favelas e tudo, mas hoje o nosso déficit habitacional, junto de pessoas inscritas na CODAB, passa de 150 mil famílias. Então, nós precisamos hoje de um investimento grande do governo federal para que a gente possa construir prédios apropriados para essas pessoas que têm um salário até R$2.000, que essas têm mais dificuldades. Tomara que isso aconteça, né? Que você, se eleita for, fiscalize também e vamos investir nisso. Inúmeros casos, por exemplo, de servidores que foram pegos aí, passando outras pessoas na frente de quem já estava na fila há muito tempo. É verdade. Então, isso é preciso, se eleita, vai fiscalizar sobre isso também. Vamos fiscalizar, vamos fiscalizar. Então, e vamos investir. Você viu tanto de coisa que a gente precisa em Brasília? Muito. Por que tem que ser só de 4 em 4 anos para a gente discutir o que precisamos, não é? Pois é, isso precisa mudar. Elizabeth, deixa o seu recado para a população do Distrito Federal, as suas considerações, e pode falar o seu número também. Tá. Eu quero pedir para vocês que me ouviram, e eu sei que vai ficar na internet a nossa mensagem, a nossa discussão, que foi bem calorosa, muito boa. Quero agradecer a você, Carlos Roberto, pelo apoio, pelo carinho que conduziu toda a nossa conversa, e pedir para vocês dar uma olhadinha no nosso Facebook. Meu Facebook é bet.rego@globo.com. Lá vocês vão ver vários áudios de várias propostas nossas. E eu quero pedir a você que está nos ouvindo a fazer parte desse grupo de mulheres que fazem parte do nosso grupo, do grupo da Bet Rego, para eleger uma mulher que tem vontade de ir para a Câmara para fazer a diferença, para lutar por Brasília de verdade.
verdade. Não é para chegar lá e sentar e só achar que é um deputado, não. Mas é um deputado para lutar, para mudar, para trazer verba, para buscar verbas, nem que sejam internacionais, mas que a história vai ter que ser mudada e prestar conta do que vai fazer. É isso que eu estou me propondo. Eu sou Elizabeth do Rego, 15999. Vote dia 7 de outubro, no 15. Quero agradecer a você, eleitor, você ouvinte que está nos acompanhando aqui pela TV Estação 26. Essa foi a Elizabeth do Rego, no caso, candidata a deputada distrital. Quero agradecer a vocês pela paciência até agora e daqui a pouco vamos continuar a Estação Entrevista. Bom dia. Bom dia.